Então, eu sou muito adepto ao manejo do ambiente. Ah, Eu sou um leitor voraz de todos os livros do Daniel Bittner, que escreveu As Zonas Azuis, e ele uhum, prova por A mais B de que o ambiente manda. Exemplo, se você não tem carro, você vai ter que caminhar. sim. Se você quer curar da sua insônia, arranque a televisão do seu quarto. Não tem choro. Se você quer parar de comer besteira, pare de comprar besteira. Se Sim. você quer comer menos, sirva-se no fogão e não traga a travessa de estrogonofe e Ah. bote na mesa. Não vai sobrar, meu amigo. Se bota na minha frente, não sobra, pelo menos. Então, são essas coisas que a gente aprende com as Zonas Azuis, que são as 5 cidades que são conhecidas por o maior número de centenários do mundo, que são aqueles 9 poderes, né? E esses 9 poderes, que são essas 9 características comuns a esses centenários, são todas derivadas de um ambiente que, por sorte, acabou sendo um ambiente favorável à longevidade. Nossa, eu estava vendo também um cara dando uma filosofada, eu não lembro nem o nome dele, assim, mas me marcou muito também. Ele falando assim, às vezes a gente tem que repetir hábitos, como por exemplo, regras de etiqueta. E hoje em dia, nos nossos tempos, a gente está treinado a querer entender tudo que a gente, né, que estão ensinando para gente, para você meio que rever as tradições e, ah, não, isso aqui não gostei disso aí. A explicação para esse hábito eu não gostei, não vou fazer não. E quando você fica nessa ânsia de achar que você vai entender todas essas tradições, assim, imagina se chegam uns jovens mais rebeldes aí nos lugares das zonas azuis e falam, não, eu não fui convencido aí por esses hábitos de vocês, aqui eu vou dar uma mudada, sabe? Mudei, eu quero mudar. E aí, por causa dessa nossos hábitos de querer uma explicação racional, mesmo que seja só uma narrativa que não explique Sim. efetivamente, e aí a gente para de repetir as coisas, porque às vezes primeiro você repete, depois você entende por que aquilo virou uma tradição e por que é importante de repetir aquilo, né? O Harari tem um capítulo do livro 21 lições para o século XXI que fala sobre isso, né? Que o capítulo é ignorância, de como nós somos incapazes de entender tudo que está ao nosso redor. E aí ele fez uma pesquisa interessante, ele perguntou assim, todos sabem o mecanismo de um zíper, sabem o que é um zíper e são 100% confiantes no que é um zíper, e todo mundo botou que sim. Mas na hora de entender ali toda a física por trás daquele zíper, ninguém sabia nada. Então, o que a gente faz, na verdade, é comprar pedaços de conhecimento, e quando a gente vai para o pau mesmo, o nosso cérebro simplesmente não tem essa capacidade de entender tudo que está ao nosso redor. Isso eu acho um pouco tempo perdido. Acho que o tempo tem que ser destinado realmente a criar saúde. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de trazer o livro, que é um grande porta-voz dessa criação, que mira mais na criação do que no tratamento de doenças. Não que o Uhum. tratamento de doença não seja importante, né? Eu costumo dizer, quando eu estiver infartando, quando eu estiver com câncer, né, o meu corpo tomado por câncer, claro que eu vou querer o apoio dos meus colegas tratadores de doença, sem dúvida. Mas antes que isso aconteça, tem muita coisa para fazer, e esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje conversando, né, Duda? Pois é que a medicina tradicional ela ficou mais ligada a curar doenças e remediar, né, e tal. Remediar. Então, o que aconteceu? Acabou ficando desequilibrado, né? E agora também muitos conhecimentos foram unidos também por todas essas tecnologias e, né, provavelmente você estudou com pessoas do mundo inteiro. Você é a prova viva da globalização na educação, né? Tipo, você estudou É, no eu, Brasil, no Sul, depois foi para Barcelona, depois foi para Harvard, sei lá. Então, fora todas é, as pesquisas com pessoas, você está citando autores de livros também, no mundo todo, e antigamente era mais difícil, né? De você conseguir fazer toda essa conexão com outras cabeças e outros estudos, outros tem trabalhos. razão, sem dúvida. Nós estudávamos, eu ainda peguei a fase dos tomos, né? A gente mandava vir aqueles livrões que vinham com um delay de 3 anos. Era o estudo mais recente que a gente tinha acesso era de 3 anos atrás. Nossa, o que são 3 anos hoje, né? Em que a tecnologia dobra a cada 18 meses. Cada dia sai uma coisa nova.
Claro que o tempo ele acaba sendo o padrão ouro que a gente chama, né? Ou seja, para que as coisas vinguem, a gente tem que realmente esperar. Não podemos ser tão empolgado assim com novidades. Né? Porque tem muitas coisas que realmente não. A gente não pode se atirar muito, porque é muita coisa. Então, dessas coisas todas que estão sobrando de tecnologia, eu vejo com os omics, né, os genomas da medicina preditiva, que melhoram o segundo P, que é medicina preventiva, uma prevenção muito mais assertiva, direta ao ponto, do que uma prevenção ao léu. Proativa, porque agora o paciente produz seus próprios dados, então ele pode criar, através de algoritmos, condutas que o seu Google Assistant ou o seu Alexa pode... Até tem no meu livro um diálogo imaginário entre Alexa e um paciente, baseado nos próprios dados. Dados daqui, dados do genoma, do microbioma, dados de ressonância de corpo inteiro. Enfim, vários dados. O ser humano é capaz de produzir 4 zettabytes de dados por ano. Então, um ser humano é mais do que milhões de bibliotecas de Harvard juntas. Um ser humano. Então, é dado pra caramba, chamado Big Data, só que a gente precisa ainda de uma inteligência artificial que tenha um 5G, que tenha um processamento rápido, mas nós vamos chegar lá. Então, a figura do médico vai mudar totalmente. Ele não vai ser mais uma pessoa detentora do conhecimento, ele vai ser um filtrador, um curador de informação e de dados, e que vai ter que saber muito de Big Data, de análise de sistemas. Então, esse é o novo médico do futuro. Seguindo nos pesos... Antigamente tinha muito essa diferença, né, entre medicina, ciências humanas, ciências exatas, tinha essa diferença, eram quase linguagens diferentes, pessoas completamente diferentes, um não conseguia se comunicar direito com o outro, e hoje em dia cada vez mais, né, claro, sem desmerecer a especialização, que é fundamental sim, mas essa coisa do diálogo, né, de você conseguir conversar, comunicar, trocar informações e cooperar junto, né, com determinadas diferentes áreas do conhecimento e tudo. Isso faz tanta diferença, Duda. Tem um estudo agora bem interessante, recente, de que quando tu tem um problema muito difícil de saúde, tu consultar com um ultra especialista é pior do que tu consultar com um cara que não sabe muito e tem uma visão mais global. Ele te oferece mais soluções do que aquele que vive naquele, né? Sou especialista no quinto dedo da mão esquerda. Só faço isso. Então esse cara, ele é muito tolhido, ele é muito restrito de ferramentas. Enquanto que o outro que está com a cabeça aberta, ele faz essas conexões holísticas ou integrativas, como queiram chamar. São duas palavras que são perigosas, porque muitas pessoas têm preconceito quanto a essas palavras, né? Uma visão integrativa, uma visão holística. Qual é o problema? O mundo é tão grande, tão vasto, com 1000 interfaces. Como é que eu vou explicar a saúde de um paciente por apenas uma teoria? É muita ingenuidade, né? Não, então a gente tem que aprender. Preconceito, eu queria colocar isso em pauta aqui também, a parte da crise de confiança que eu acho que está acontecendo na sociedade como um todo. Ao mesmo tempo que tem um excesso de informações, de coleta de dados e tal, a gente fica muito perdido em quem confiar, né? Fica no mundo médico, sei lá, a gente fica o tempo todo achando que tem uma conspiração da Big Pharma e dos alimentos, da indústria dos alimentos e tal. Ao mesmo tempo, sei lá, todas essas... a facilidade das pessoas compartilharem informações também, né? Que virou essa coisa da tia do Zap, né? De sair compartilhando. Sim, incrível isso, né? Então, ao mesmo tempo que tem tanta informação disponível, como você escolher a informação confiável?